Nesse vídeo, vamos responder uma das perguntas mais intrigantes do futebol atual. Quem é melhor, Mbappé ou Vinícius Júnior? No final desse vídeo, eu vou te provar que existe sim uma resposta certa para essa pergunta, e ela pode te surpreender. Agora que o Mbappé é jogador do Real Madrid, nós teremos de novo uma briga de gigantes dentro de um mesmo time, como aconteceu com o mesmo Mbappé no Paris Saint-Germain, quando jogava com Messi e Neymar. Embora a resposta pode ser óbvia para muitas pessoas, eu vou te provar que não é tão fácil assim. E para isso, nós vamos analisar o jogo de cada um deles de uma forma que você nunca viu. Para ficar mais claro, nós vamos analisar 4 pontos do jogo de cada um. E o quarto ponto é o que traz o argumento final, que prova que um é sim melhor que o outro, e que você gostando ou não, um deles está acima. O primeiro ponto que vamos analisar é as médias de cada um. Depois, vamos analisar o diferencial deles. O terceiro ponto é a contribuição para os times que jogam, e no quarto ponto, que é o que vai encerrar esse debate, vamos analisar o que eu chamo de fator X, que é o mais importante para o futebol. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like. Colocar os dois na mesma prateleira hoje faz sentido, mas a verdade é que a forma como o mundo do futebol enxergava cada um deles era bem diferente. Embora os dois sempre foram boas promessas para o futebol, a maneira como eles eram tratados não era nada parecida. Mbappé, desde as categorias de base, sempre foi amado pelos amantes do futebol. Tanto é que um dos seus apelidos era Pequeno Henry, em comparação ao incrível Thierry Henry. Ou seja, o mundo já via nele um jogador feito para ser o melhor do mundo. Já com Vinícius Júnior, a história era bem diferente. Nas categorias de base ele já impressionava e já se mostrava diferente, porém sempre foi um jogador subestimado. Tanto é que quando foi anunciada a sua contratação pelo Real Madrid, a maioria dos jornalistas esportivos falavam que ele não ia nem jogar, e o comparavam com um outro jogador, chamado Negueba, que também era diferenciado na categoria de base, mas que não chegou nem perto de ser um destaque no profissional. E para falar a verdade, no início parecia mesmo que o Vini seria só mais um, mas isso mudou rápido. Para provar que existe sim uma resposta certa para essa pergunta e para provar que a sua opinião pode estar errada, vamos dar uma olhada rápida na carreira de cada um até o momento. Mbappé começou a chamar muita atenção logo quando estava na base do Mônaco, time onde subiu para o profissional. Estreou no dia 2 de dezembro de 2015 num empate em 1-1 contra o Caen, com 16 anos e 347 dias. Ele se tornou o jogador mais jovem a participar de uma partida oficial com a equipe principal do Mônaco, quebrando o recorde de Thierry Henry, 17 anos e 14 dias, que durava desde 1994. Logo no seu segundo ano de profissional, ele conquistou um título da Ligue 1, que é o campeonato francês, além do prêmio de melhor jogador jovem do campeonato e o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador com menos de 21 anos atuando na Europa, prêmio que já foi dado a Wayne Rooney, Lionel Messi, Paul Pogba e recentemente Jude Bellingham. Marcou seu primeiro gol pelo clube no dia 20 de fevereiro de 2016, numa vitória por 3-1 sobre o Troyes, aos 17 anos e 62 dias. Assim, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Mônaco, batendo outro recorde de Thierry Henry. Tudo isso antes mesmo de assinar o seu primeiro contrato profissional. Tudo isso já era impressionante, mas ficou ainda mais assustador quando o mundo viu a sua estrela brilhar na Champions League, onde fez jogos incríveis contra o Manchester City e Borussia Dortmund, marcando gols e dando assistência, e levando o subestimado Mônaco até a semifinal. Depois disso, já estava tudo muito claro. Mbappé seria fenomenal. Tanto é que o Paris Saint-Germain garantiu a sua contratação por 180 milhões de euros, o que fez de Mbappé a segunda contratação mais cara da história, atrás apenas de Neymar, que foi contratado por 220 milhões de euros. No PSG, sua carreira foi brilhante, conquistou 15 títulos e ajudou o time a chegar a uma final de Champions League, onde foi derrotado para o Bayern de Munique. No total, Mbappé disputou 304 jogos pelo PSG e marcou 255 gols e 97 assistências, se tornando o maior artilheiro da história do time. Mas sem dúvida, as suas maiores realizações e o que faz dele um jogador especial é o seu desempenho na seleção francesa,
Além de atuações incríveis, na sua primeira Copa do Mundo em 2018, ele já foi campeão, marcou gol na final e foi eleito a revelação do campeonato. Tudo isso com apenas 17 anos de idade. Mas as suas melhores atuações vieram na Copa seguinte, em 2022, onde ele foi o artilheiro e melhor jogador do campeonato, e levou a seleção francesa até a final. Marcou 3 gols em uma final de Copa do Mundo. Isso é surreal. Mas mesmo com 3 gols na final, a campeã foi a Argentina de Lionel Messi. Impressionante, né? Mas isso não significa que ele é melhor que Vinícius Júnior, que não chega nem perto quando o assunto é desempenho pela seleção, isso é verdade, mas que faz maravilhas pelo Real Madrid. Assim como Mbappé, Vinícius Júnior estreou muito cedo no profissional, 16 anos e 10 meses, na partida em que o Flamengo, time de Vini, empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de maio de 2017. No dia 23 de maio, o Real Madrid anuncia a contratação de Vinícius por 45 milhões de euros, a segunda mais cara do futebol brasileiro, atrás de Neymar, que foi vendido ao Barcelona por 86 milhões de euros. Embora já estivesse contratado, Vini só poderia ir definitivamente para Madrid quando completasse 18 anos, devido às leis da Espanha. Até chegar o momento, ele continuou atuando pelo Flamengo e se destacando, sendo o melhor jogador com até 20 anos do Brasil e um dos melhores no geral. Ele já mostrava que era um jogador diferente, fazendo atuações incríveis em jogos muito difíceis da Libertadores, quando, por exemplo, fez os 2 gols da vitória do Flamengo sobre o Emelec, fora de casa, e se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Flamengo na Libertadores. Além disso, por ter marcado 2 vezes numa mesma partida de Libertadores, no ano de sua estreia na competição, ele conseguiu algo que nem Neymar havia conseguido. Em 2011, quando Neymar tinha 19 anos, 2 anos a mais que Vini, ele marcou 6 gols na campanha que culminou no 3º título do Santos, mas em nenhum jogo marcou por 2 vezes na mesma partida. Além disso, um dos gols de Vini foi eleito o mais bonito da Libertadores de 2018. A história dele já era promissora e ganhou um ar de realidade quando em julho de 2018 ele se apresentou ao Real Madrid. De início, ele começou a treinar com o time principal, mas jogava com o Real Madrid Castilha, que é uma espécie de time B do Real. Mas no dia 29 de setembro de 2018, Vinícius Júnior fez a sua estreia pela equipe principal do Real Madrid, em um jogo oficial. Um fato curioso é que ele se tornou o primeiro jogador a nascer após a virada do milênio a atuar na equipe principal do Real Madrid, já que ele nasceu no dia 12 de julho de 2000. No dia 3 de novembro, Vinícius marcou seu primeiro gol oficial com a camisa do Real Madrid e começou a se destacar rápido. Tanto é que em fevereiro foi eleito o melhor jogador do mês no Real Madrid. Prova que ele estava evoluindo rápido veio com a convocação para 2 amistosos pela seleção brasileira. Porém, antes dos jogos, ele sofreu uma lesão atuando pelo Real e acabou sendo cortado da convocação. Mesmo sendo um jogador importante, ele ainda era muito criticado pelo seu estilo de jogo, ao ponto de seu colega de time, Karim Benzema, falar para não passarem a bola para ele. Isso realmente aconteceu. Mesmo quando o jornal espanhol Marca fez um levantamento que concluiu que, em comparação aos outros pontas do elenco, o clube tinha um aproveitamento maior quando Vinícius Júnior estava em campo. Abre aspas. Vinícius é possivelmente o jogador mais criticado do Real Madrid. Entretanto, a realidade é que a equipe vai melhor quando joga com o brasileiro. A partir desse momento, a ascensão de Vinícius Júnior foi meteórica e logo passou de um jogador que ajuda para um jogador indispensável para o elenco titular do Real Madrid. A partir da temporada 2021, ele já era o segundo jogador com mais dribles completado no mundo, apenas atrás de Neymar. Já era o jogador que mais participava de gols no Real Madrid e já era decisivo na Champions League, principalmente no mata-mata, quebrando recordes que pertenciam a Ronaldo e Raul, e no final da temporada se sagrou campeão da Champions League, fazendo o gol que deu a vitória de 1-0 sobre o Liverpool. Pronto, tudo que haviam falado sobre ele não conseguir render na Europa já tinha mudado.
Agora, ele já era protagonista do maior time do mundo. Depois de atuações memoráveis, muitos gols e assistências, chegamos à temporada 2024, onde o Real Madrid foi campeão da La Liga e novamente da Champions League, tendo Vinícius como principal protagonista ao lado de Jude Bellingham, mas se destacando de uma maneira absurda no final da temporada, coroando a grande temporada com novamente um gol na final da Champions League, na vitória por 2-0 contra o Borussia Dortmund, e finalizando a temporada como número 1 na disputa pela Bola de Ouro e The Best da FIFA. Agora que já sabemos bem sobre a carreira de cada um deles, vamos analisar tudo isso de forma mais fria e determinar de uma vez por todas quem é melhor. Se estiver gostando do vídeo até aqui, deixe o seu like porque ajuda muito, e se inscreva no canal para sempre ver os conteúdos novos. O primeiro tópico que vamos analisar é as médias de cada um, e nisso Mbappé está em vantagem. Tem mais gols e mais assistências, porém tem mais jogos. Esse é um ponto importante que muita gente erra ao comparar os dois. Simplesmente definir quem é melhor apenas analisando esses números. Isso é um erro, pois Mbappé é a principal referência de gols há 4 anos, tanto no PSG quanto na seleção francesa. Já Vinícius sempre foi o responsável por construir jogadas para outros marcarem, como por exemplo Benzema no Real Madrid, que conseguiu ser Bola de Ouro muito por conta da ajuda de Vini com as assistências e criação de jogadas. Então, para ser justo, vamos analisar quem finaliza melhor, e aí sim temos um número real. Mbappé precisa de 4 chances para marcar, enquanto Vinícius precisa de 5, ou seja, Mbappé finaliza melhor. O segundo tópico que devemos analisar é o diferencial de cada um, e nisso podemos afirmar que Vinícius Júnior é mais impressionante. Enquanto o diferencial de Mbappé é muito voltado para sua velocidade, o diferencial de Vini é que ele é muito habilidoso, se tornando na temporada 2024 o jogador que mais driblou com sucesso, além de ter sido o jogador que mais recebeu marcações, com mais de 2 jogadores ao mesmo tempo e conseguiu passar de todos. A velocidade de Mbappé é impressionante, e ele soma isso a uma grande habilidade e um alto poder de finalização. Porém, ele não é o melhor finalizador do mundo, não é o mais rápido e também não é o mais habilidoso. Isso em questões de efetividade nos dribles. Já Vinícius foi eleito o jogador mais habilidoso da temporada 2024 e nos anos seguintes só ficou atrás de Neymar. Isso segundo dados da própria FIFA. Ou seja, Mbappé finaliza melhor que Vini, mas o diferencial do Vinícius é mais impactante. O terceiro tópico é a contribuição para os times que jogam, algo que muitas pessoas analisam errado, pois atribuem as conquistas de time ao sucesso individual do jogador. Isso nem sempre é justo, mas nesse quesito não há muita discussão quando comparamos os dois. Embora o Vini seja o protagonista do Real Madrid, ele conseguiu isso faz pouco tempo, e na seleção brasileira não conseguiu assumir esse ponto de vez, já que Neymar ainda continua sendo a maior referência. Já Mbappé conseguiu o protagonismo no PSG, mesmo jogando com Neymar e Messi, e se tornou o líder da equipe muito rapidamente. Mas é na seleção francesa que ele toma rumos incríveis, sendo decisivo na final da Copa do Mundo de 2018 e fazendo tudo aquilo que vimos na Copa de 2022. Além de ser o melhor e mais importante jogador francês, ele também é o capitão da seleção francesa. Ou seja, mesmo Vini sendo incrível para as grandes conquistas do Real Madrid, ele ainda está atrás de Kylian Mbappé, quando falamos de impacto e contribuição para o time. Mas como eu disse, tudo isso que analisamos pode simplesmente mudar ao analisarmos esse quarto ponto, que é o que muitas pessoas ignoram quando o assunto é quem é melhor. Antes de eu te provar quem é melhor, confira o link na descrição se você quer fazer dinheiro online e conseguir diversificar a sua renda, ou até mudar a sua renda principal. Vale muito a pena. Mas e aí? O que é o fator X? Esse tópico mostra algo que geralmente os números não falam. Na verdade, os números mentem. Responde uma coisa pra mim. Quem foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014? Os números mostram que Toni Kroos teve a melhor média, ou seja, em números, ninguém jogou melhor que ele. Mas quando você assiste os jogos, você entende que o prêmio ter sido dado a Lionel Messi
faz todo sentido, mesmo a Argentina perdendo aquela final para a Alemanha. O que eu quero dizer é, se você olhar apenas para os números, fica fácil de decidir que Mbappé é melhor, sem discussão. Mas então por que estamos discutindo? É simples, o jogo do Vinícius é mais efetivo para o Real Madrid do que o jogo do Mbappé nas últimas 2 temporadas no PSG. Um exemplo disso foi na temporada 2024 da Champions League. No jogo de volta das semifinais entre PSG e Barcelona, Mbappé fez 2 gols. Quando olhamos somente para essa informação, fica fácil de falar que ele foi destaque. Mas quando você assiste o jogo, fica claro que ele jogou mal, e os gols foram mais méritos de outros jogadores do que dele. Nessa mesma temporada, também no jogo de volta da semifinal entre Real Madrid e Bayern de Munique, Vinícius Júnior não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, mas foi disparado o melhor jogador da partida. Mesmo Rossellu, seu companheiro de time, tendo marcado 2 gols da vitória, que colocaram o Real Madrid na final. Quando você assiste o jogo, fica fácil de enxergar o quão impactante ele foi para o time, construindo jogadas e ganhando mais de 92% dos duelos, driblando um ou mais jogadores. Tá vendo só? Às vezes os números escondem muitas coisas. Mas e aí? Quem é melhor? Vinícius Júnior é incrível e é uma arma letal jogando pela ponta esquerda, mas não oferece tanto perigo em outras posições, embora isso esteja começando a mudar. Já Mbappé é um jogador mais preparado, tanto para atuar na ponta quanto de centroavante. Embora Vini seja um ponta melhor, Mbappé é mais completo, sendo tão rápido quanto Vinícius, muito habilidoso, embora perca para Vini, mas com um alto poder de finalização. Por isso, mesmo que seja muito perto essa disputa, Mbappé ainda é melhor que Vinícius Júnior. Só não sabemos por quanto tempo. E aí, concorda ou discorda? Se você gostou desse vídeo, assista esse vídeo aqui. Você vai se surpreender.